tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. E eu te aconselho muito a se empenhar para fazer essas lindezas, porque, gente, é muito fofura, gente. É muito fofura. Olha isso, gente. E para você que não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque no vídeo passado nós aprendemos, eu falo nós porque eu tava aprendendo junto durante a criação do vídeo, a criar esses lindos bonecos. É uma técnica, eu acredito que foi inventado pelas russas, onde a gente consegue fazer coisas maravilhosas usando materiais muito simples. Para você ter uma ideia, os ingredientes principais são algodão, arame e uma espécie de cola que a gente consegue fazer em casa mesmo. Então no vídeo passado eu te mostrei como fazer a estrutura, como montar o corpinho e como fazer ali o casaco, a calça, a botinha, o gorro. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os pormenores, como eu modelei os rostinhos, como eu fiz outros modelos de roupa, como os vestidos das meninas usando outro tipo de material e como eu fiz alguns detalhes para incrementar essas crianças lindas, porque nesse trabalho, quanto mais detalhes a gente coloca, mais rica fica a composição. E claro que eu não me aguentei e acabei fazendo uns outros bonecos que eu vou te mostrar ainda no final desse vídeo, como todos eles estão ficando na minha árvore de Natal. E esse ano vai ter uma pegada mais vintage. Então o molde que eu fiz foi usando uma bonequinha da Olivia. Peguei uma boneca que tivesse um perfil bem demarcado. Tá vendo que esse outro boneco não iria servir, porque ele tem muito pouco relevo no rostinho. A gente precisa de um boneco que tenha um relevo bem marcado para que a gente possa fazer o nosso molde. Fiz o molde então com silicone transparente, aquele silicone que a gente usa para vedar banheiro, sabe aquele silicone? É esse, simples de tudo de encontrar e bem baratinho. Usei o silicone, tô usando o resto do ano passado aqui ainda. E é só misturar com amido de milho. Aqui eu fui misturando até que eu conseguisse a consistência de uma massa. E não tem medida, gente, eu só fui misturando ali aos poucos. Se eu percebesse que a massa estava ficando muito dura, eu ia parar de incorporar o amido de milho. E foi assim que eu fiz, não tem medida certa. Aí, o ano passado, eu só fiz uma bolinha na mão, assim, e pressionei a carinha da boneca. Tá pronto, tá bom, tá? Já tá feito. Só que esse ano eu tenho uma forminha aqui que eu vou fazer um teste agora, assim, nem sei se vai dar, mas eu acho que vai, não tem por que não, né? Ó, vou colocar aqui nessa forminha. E como ela é de alumínio e eu posso depois cortar ela pra tirar, eu nem untei, tá? Eu só tô colocando ela aqui. É só untar o rostinho da boneca, ou no caso, qualquer outro tipo de peça que a gente quiser moldar. E pressionar contra o molde. Olha lá, fica todos os detalhes impressos ali. E aí é só esperar, coisa de 20, 30 minutos já tá seco. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou aproveitar essa massinha aqui pra fazer outros moldes aqui. Claro que sim, né? Não vou perder. Eu vou tentar fazer essa carinha de ovelha aqui. Vamos ver se vai dar certo. E eu aproveitei o restinho da massa de silicone que sobrou e modelei aqui o rostinho de uma ovelhinha e o rostinho de um ursinho, pra eu ver se aproveito aqui pra fazer alguma coisa a mais. E claro que eu aproveitei, no final do vídeo eu vou te mostrar ela pronta. E eu só não vou mostrar nesse vídeo pra não ficar longo demais, porque a gente tem muita coisa pra mostrar. A massa que eu usei pra modelar o rostinho dos meus bonecos é essa Air Dry Clay aqui. É uma massa que parece uma argila, é uma pasta pra modelagem, na verdade. E ela seca ao ar, não precisa ir ao forno, nem nada disso. É uma massa que se quebra com facilidade, então se for uma peça muito fininha, se você entortar ela quebra, diferente da massa do biscuit, que é uma massa mais elástica. Mas dá pra fazer com biscuit também. E foi simples, e com o meu molde já seco, foi simples de tudo pra modelar. Fiz uma bolinha com a massa só pra evitar que tivesse alguma rachadura e pressionei com o dedo polegar ali no meu molde. Olha lá, tá pronto, gente! Que coisa mais bonitinha! Olha os detalhes, ele pega todos os detalhes. Aqui ficou com uma rachadurazinha que eu corrijo depois só com um pouquinho de água, mas olha esse perfil, perfeito, né? Fácil demais de fazer.
E aí, se você não tem habilidade com pintura e não quer treinar, porque eu precisei treinar um pouco para fazer os rostinhos, você pode fazer como eu fiz o presépio do ano passado, que eu acabei fazendo todos os meus personagens de olhos fechados, que daí foi bem simples de fazer e eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para você dar uma olhadinha. Ou então, você vai fazer como eu, se esforçar, se empenhar e ir ali com o máximo de delicadeza que você conseguir e desenhar os detalhes do rosto com os olhinhos abertos, dentinhos e tudo mais. Deixa eu te mostrar como é que eu fiz. Com o meu rostinho já seco, e aqui demorou umas 4 horas pra secar, porque é uma peça pequenininha e bem fininha, dá pra perceber que tá seco porque ela muda de cor. Inicialmente ela tá meio amarelada e ela vai ficando cada vez mais branquinha. E eu tenho aqui umas tintas acrílicas, quase que escolares, assim, muito ruinzinhas, mas é o que eu tenho e é o que eu vou usar. Misturei algumas cores aqui, uma tonalidade de amarelo, ocre, um pouquinho de vermelho e branco, pra criar uma tonalidade de pele clara. E dá pra gente criar diversas tonalidades de pele, porque isso vai dando características diferentes para os nossos bonequinhos. Mas para hoje eu vou fazer todos eles da mesma cor. E eu apliquei a tinta de pele com uma buchinha, porque o efeito fica um pouquinho mais natural do que o pincel. O pincel acaba ficando mais marcado e a esponjinha fica mais com a textura de pele mesmo. Com a pele pronta, eu peguei o pincel bem fininho, mais fino que eu consegui encontrar, e fiz um risquinho marrom ali dentro da boca, para dar profundidade e mostrar que a boquinha está entreaberta. Depois eu fiz uma tonalidade de rosa e fiz os lábios, e aí dominando o pincel ali com toda a habilidade que vocês sabem que eu não tenho, mas eu consegui fazer o lábio inferior e superior. Cada bonequinho eu fiz com a boca diferente, uma com uma boca mais estreitinha, outro com os lábios mais grossos, uns mais desenhados, outros mais retos, para ir dando características diferentes para as crianças. Fiz uma mistura ali de azul com marrom, só para fazer os olhos. E aí, gente, que é o mais difícil na minha opinião. Eu usei o boleador mais para aplicar a tinta mesmo, na posição certa dos olhinhos. E usei o pincel para ir fazendo com que esse círculo ficasse mais redondinho. Com esse primeiro círculo já pronto, agora eu venho com uma caneta branca e faço uma espécie de um parênteses, ou uma vírgulazinha, no canto externo e no canto interno do olho. E aí, alguém pode me falar, Paula, mas você tinha que ter feito primeiro o branco do olho, o fundo. Ah, é assim. E gente, é assim que eu desenho os olhos das bonecas. Faço primeiro a parte branca e depois venho com a parte escura. Mas eu já tinha tentado fazer e não tava ficando bom, gente. Não sei o que aconteceu. E eu encontrei nessa maneira a mais simples pra mim. Mas você vai encontrar pra você o que funciona melhor. Dá pra treinar aí e ver qual a forma que você encontra de fazer isso, que fique mais certinho. Depois de aplicar essa caneta gel aqui, eu venho com o pincel, ainda com um pouquinho de tinta azul que eu tinha preparado, e dou mais uma boleadinha para consertar esse círculo. Com tudo seco, eu venho com uma caneta preta, que eu tô usando uma caneta permanente comum mesmo, uma canetinha, e fiz um círculo menor dentro do círculo azul. E agora com a caneta Micron, essa aqui é a 005, ela é bem fininha, eu tenho uma ainda mais fina que é a 003, e ela serve pra gente fazer esses detalhes aqui, só tem que tomar cuidado para que essa tinta esteja bem seca, e não pode apertar demais, porque como isso aqui é uma espécie de gesso depois de seco, pode ser que a gente estrague a caneta se a gente apertar demais. E eu vou falar que isso aconteceu comigo no final das peças, tá? E aí fiz as sobrancelhas bem ralinhas, porque eu preferia que fosse marrom, mas como eu tinha só a caneta preta, eu fiz ela bem ralinha, fazendo risquinhos. Fiz uns risquinhos para fazer os cílios superiores e inferiores, e depois eu voltei com a caneta em gel branca e dei ali alguns pontinhos para fazer um brilho nos olhos dos meus bonequinhos, e faz toda a diferença. E aí eu fiz uma aguinha suja de tinta vermelha e com a esponjinha dei uma coradinha nas bochechas e no nariz dessas crianças, porque todas elas estão ali muito vivas, estão brincando na neve, estão com o sangue quente e o frio queimando essas bochechas. Fiz um avermelhadinho ali. Com uma agulha, olha o nível do detalhe, gente. Com uma agulha suja na tinta marrom, fiz algumas pintinhas aqui para representar umas sardinhas no rosto dessa criança. E alguns eu fiz, alguns não, alguns fiz mais, outros menos.
E em alguns rostinhos eu fiz os dentinhos. Quando eu percebia que a boca estava um pouquinho mais grossa, o lábio parecendo que estava mais aberto, eu fiz os dentinhos com a caneta em gel branca. E aí, enquanto o dente seca, eu vou pintar o cabelo. Tô usando um pincel chanfrado para poder alcançar ali os detalhes que estão mais próximos do rosto, para conseguir delimitar muito bem essa divisão ali entre o cabelo e o rostinho. E cada criança eu pintei com uma cor diferente. E aí é legal usar uma tinta bem aguadinha, para que o cabelo fique mais manchado, com umas mechas de tonalidades diferentes, ora mais claras e ora mais escuras. Com o dentinho já seco, eu venho com a Micron 005 e faço o detalhe dos dentinhos, pra ficar com uma cara bem sapequinha. Olha que bonitinho, gente. Gente, como é que pode um risquinho desse fazer tanta diferença? Pra mim, eu acho que faz, não faz? Gente, tá aí, ó, o primeiro rostinho pronto e eu tô fazendo alguns por aqui, porque claro que eu aproveitei pra fazer mais personagens por aqui e eu vou mostrar todos eles prontinhos pra você ter mais ideias por aí no final desse vídeo. Aguenta aí que eu já te mostro. E claro que eu aproveitei que fiz mais alguns rostinhos por aqui e acabei montando um mini presépio com a figura de José, Maria e Jesus. Eu também vou te mostrar no final do vídeo. Antes, eu preciso mostrar então como é que eu fiz a roupa das meninas. Como eu queria caracterizar algumas meninas, eu fiz vestidas com saias e vestidos. E ficaram bem charmosas. Mas ao invés do algodão, eu usei outros materiais. Essa aqui, eu usei um lenço umedecido. Dobrei ele ali na altura que eu considerei adequado. Cortei da altura que eu considerei adequado para fazer a saia. Alinhavei ali. Muito simples de fazer, não precisa nem saber costurar para isso. Eu só fiz isso para que ficasse com um franzido mais bonitinho. E eu achei que era mais fácil do que usar somente a goma. Para fazer a botinha dessa daqui, eu fiz só um canudinho e fixei aqui no tornozelo dela usando a própria goma. Lembrando que quando a gente precisa fazer uma emenda, é só juntar ali, cortar do tamanho certo e aplicar um pedacinho de algodão e goma por cima e fica certo. Fica um remendo perfeito, mal dá para perceber ali a divisão. Botinha pronta. Um paninho úmido aqui pra gente limpando a mão do grude é sempre bom, viu? Pra não ficar grudando o algodão tudo na mão. E aí é hora de engomar, então, a roupinha da menina. Passei goma por dentro e por fora da saia. E percebe ali que a minha dobra ficou quase que uma barra feita, né? A minha dobra ficou perfeitinha e deu um acabamento muito bonito pra saia da menina. Outro material diferente que eu usei foi o algodão em disco. E nesse caso aqui eu vou fazer a parte de cima da roupa dela. Cortei um círculo menor aqui no centro, o suficiente para fazer o decote. E fui ali fazendo alguns testes. Olha assim como ficou parecendo uma boneca russa, gente. Ficou bonitinho, né? Mas eu não deixei assim, não. Eu fiz mesmo uma blusa aqui, ó. Fechei aqui na parte da frente, sempre usando a goma para fixar. E ficou pronta a parte de cima da roupinha. E agora eu vou fazer o gorro dessa menina. Também usei um algodão de disco. Ele é legal porque não gruda muito na mão, né? Ele é meio que já selado, assim, meio moldado. Então, eu dobrei ao meio, ó. E fiz ali o chapéuzinho, o gorrinho da minha menina. Vou amarrar aqui a parte de trás, ó, pra fazer um frufru, um pomponzinho aqui no alto da cabeça. Usei um barbante normal e amarrei bem forte. Tirei o excesso desse algodão que sobrou ali em cima e modelei o restante dele só usando o pincel e a goma. Vou posicionar aqui a minha menina do jeitinho que ela tem que ficar. Já tá ficando bonitinha, não tá não, gente? Olha isso! Eu acho que tá bonita já, gente. O que vocês acham? Aqui a gente pode pôr uma posição nela, pra ela depois segurar alguma coisa.
Depois da saia pronta, eu resolvi colocar um volume aqui na barriguinha dela. Eu poderia ou fazer várias camadas de saia, que também ficaria muito interessante, mas nesse caso eu resolvi aumentar ali um volume debaixo da saia, só para ela ficar um pouquinho mais volumosa depois de seca. Tá pronto, gente. Depois, na pintura, a gente vai dar os detalhes, mas essa daqui eu já tô satisfeita com ela desse jeito. Vou pôr lá para secar e a gente volta só para finalizar, fazer os acabamentos, dar alguns detalhes, mas a estrutura dela tá pronta. Vou deixar ela secar assim. Outro modelo de vestido que eu fiz e que eu acho que vale a pena mostrar pra você é essa aqui que ficou parecendo um alface. Eu fiz também com os algodões em disco, cortei ao meio, ó, e fui posicionando, ora virado pra trás, ora virado pra frente, sempre aplicando a goma para que ele fique durinho no final de tudo isso. E eu coloquei 3 algodões no final das contas. O primeiro com corte virado para trás, o segundo com corte virado para frente, o terceiro com corte virado para trás. Ficou muito charmosa, gente. Ficou parecendo um tutu de bailarina. E como eu pintei de verde, ficou mesmo parecendo um alface. Fiz a gola da roupa dela e aqui só cortei ao meio, ó, e vou passar pela cabeça e ajustar no corpo usando a goma. Fiz uma espécie de corcelê aqui na parte de baixo. Precisei emendar aqui a parte de trás com um pedaço. Mas é que eu tava desafiando a mim mesma a fazer todo o vestidinho dela só usando os algodões de disco. E deu certo. Só o gorro que eu fiz diferente. O gorro eu peguei o algodão normal, fiz ali como se fosse uma barrinha com a goma. E apliquei aqui na cabeça dela, trazendo um pouco pra frente, pra dar um volume e ficar com mais cara de roupa de inverno. Como ela perdeu um pouco da silhueta, peguei um pedaço de barbante e amarrei aqui logo abaixo do braço. E aí foi só passar a goma, deixar secar e pintar, como eu já mostrei no vídeo passado. Para pintura, como eu disse no vídeo, o mais interessante é que a gente use uma tinta bem líquida. E eu ainda quero testar com o algodão já tingido, que eu acho que deve ser muito prático. Porque na hora de tingir ali, a gente tem que tomar bastante cuidado para uma parte não manchar a outra, ir pintando por etapas e tal. Eu acho que com o algodão já tingido fica muito mais fácil. E aí eu preciso contar para você que eu fiz um teste usando a goma com a fécula de batata. Ao invés de usar o amido de milho, eu usei a fécula de batata. Gente, e dá diferença, viu? Ela seca mais rápido, endurece mais rápido e ela gruda menos na mão. Eu gostei bastante de trabalhar com ela. Então fica a alternativa aí, se você tiver, usa fécula de batata ao invés do amido de... Só que ela endurece um pouco mais, então tem que alterar um pouquinho a proporção. Vai um pouco mais de água para uma colherinha de chá de fécula de batata, porque senão ela endurece muito mesmo. E agora eu vou mostrar alguns dos detalhes que eu fiz para as minhas crianças e que fizeram a grande diferença no final do projeto. Peguei um pedaço de papelão, isso aqui é uma caixa de brinquedo. Tô usando essa parte vermelha já para aproveitar mesmo e para que o meu livro fique com a capa vermelha. E olha lá, eu só peguei o papelão, dobrei ao meio e ali no meio eu vou colocar mais um pedacinho de papelão. As próprias camadas do papelão já parece que são as folhas do livro, então fica muito legal, muito fácil de fazer. Eu fiz um vermelho, fiz outro usando essa parte aqui de letras menores, que já parece mesmo uma escrita de livro, usei uma assim. E a outra eu colei um papel de presente para fazer um livro verde, mas foram todas iguais. E pronto! Tá pronto os meus mini livros, eu fiquei encantada com esses livros. Outro detalhe que eu fiz foi também usando papelão, foram os mini presentes. Eu só peguei vários pedacinhos de papelão, juntei eles aqui com uma fita qualquer e embalei como se fossem mini presentinhos. Fiz também em cores contrastantes, mas que tivessem a ver com os meus bonequinhos e com a minha decoração, que são esses tons mais fechados. Fiz as caixinhas em diferentes formatos, só mudando o tanto de papelão que eu colocava aqui, ali dentro. E amarrei todas elas com cordão e tá pronto, gente. Meus montinhos de presentes que foram parar na mão de uma outra bonequinha. Outra ideia
legal é fazer junção de raminhos pequenininhos de flor, de bolinhas de azevinho. Essas bolinhas aqui eu confesso que estão grandes demais, mas tem umas que são bem miudinhas que ficariam ainda melhores, né? Mas eu fiz algumas assim, fiz outras com uns micro guizos que eu tinha aqui do projeto de Natal do ano passado. E eu fiz 2 personagens com pirulitos. Um que como se estivesse vendendo os pirulitos ou distribuindo os pirulitos, e outra que estava consumindo o pirulito. Para fazer os pirulitos, eu peguei essas contas daquelas de bijuteria em formatinho de coração, coloquei no palito, e aqui não precisei nem usar cola porque entrou bem justinho, e pintei aqui com a tinta vermelha. E uma inscrita me deu a ideia de pintar com um esmalte vermelho, que ia ficar muito brilhante, né? Mas eu não tinha esmalte vermelho por aqui, então eu usei a tinta mesmo. O menininho que tá vendendo doce, coloquei ali algumas bolinhas coloridas para representar umas balinhas. Eu fiz uma pequena caixa de papelão, só usando cola e pedacinhos de papelão mesmo, e amarrei num cordão e pendurei no pescoço dele. E é isso, gente. Como eu disse, os detalhes fazem toda a diferença. Então, essas meia pérolas que a gente compra em cartelinhas, dá para ser usado para fazer os detalhes dos botões. Quem vai trabalhar com biscuit, dá para fazer os botõezinhos das roupas com biscuit. Dá para fazer o pirulitinho com biscuit, dá para fazer muita coisa já com o biscuit. E as ideias são infinitas, dá pra colocar as crianças segurando brinquedinhos. Eu tinha um enfeitinho que eu ganhei aqui da Kate de Natal, que tinha um bonequinho num esqui. O bonequinho tava meio caidinho, então eu aproveitei o esqui e coloquei no personagem que eu fiz hoje. Então assim, dá pra gente sair caçando pela casa coisas minúsculas que a gente tenha pra ir incrementando os nossos bonequinhos. Eu usei muito esse arame de pelúcia aqui, que chama rabo de gato ou limpador de cachimbo, enfim. A gente pode fazer os detalhes nos gorros, dá pra fazer um detalhe no casaco, pra parecer que o casaco é peludo por dentro, enfim. E eu fiz isso também pra incrementar vários deles. E para o meu menininho segurar os livros, eu amarrei todos eles com um cordão de juta e colei aqui, usando a cola quente mesmo, na mãozinha da minha criança. Olha que charme! Esse coelhinho eu também fiz usando a mesma técnica e só tingi ele com um café. Para amarrar os presentinhos eu usei um barbante e amarrei na mãozinha da minha menininha. Olha que charme, gente. Deixa eu te mostrar agora como é que ficaram todos prontos e já colocados na minha árvore. Lembrando que a minha árvore ainda não tá completa, mas a gente já começou a organizar ela por aqui e eu vou te mostrar essas minhas crianças lindas espalhadas pela decoração da minha árvore. E você já vai ver outros personagens que nasceram essa semana já por aqui.
apaixonada, tô apaixonada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.